Boa pessoal, professor Leandro com vocês, mais uma vídeo aula. Bom, nesse vídeo aqui eu tive um probleminha com o meu som, que eu acabei desligando aqui o microfone sem querer, me distrair, estava editando outro vídeo e fui partir para frente aí e esqueci de ligar o microfone de novo. Então basicamente eu gravei uma aula aí de 36 minutos sem áudio. Eu tô tendo que usar aqui um programa por fora para poder gravar esse áudio aí. E eu vou tentar encaixar. Então, basicamente, eu não vou estar fazendo as coisas ao vivo, entre aspas. Eu vou estar narrando as coisas que estão acontecendo aí no vídeo. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, o que são frações decimais? Tá? O que são frações? Antes de tudo. Frações são divisões, tá certo? Você sempre está dividindo aí o numerador pelo denominador, o número de cima dividido pelo número de baixo, tá certo? Frações decimais são divisões por números de base 10, por 10, por 100, por 1000, tá certo? Então olha lá, é o numerador dividido pelo denominador, belezinha? O nosso objetivo nesse vídeo aí, a gente está destrinchando aí o que é a fração decimal, o que são as frações, beleza? O que eu separei o 10 ali, ó, é de 10, né? Então frações dividido por 10, por 100, por 1000. Aí a gente tem a historinha do material dourado. Eu vou estar pausando algumas vezes aqui, às vezes eu vou ficar em silêncio, porque lá na hora eu estava lendo isso tudo, eu já estou com a garganta meio baleada, eu não vou ler de novo. Belezinha? Mas é só vocês lerem a historinha, tá? Algumas coisas que eu tenho que destacar aí. Esse slide, né, essa apresentação não fui eu quem fiz. Eu só peguei e modifiquei, adaptei ela. Então tem alguns errinhos de português aí que elas estão passando, infelizmente. Eu vou até tentar me atentar para os próximos, que isso aí acaba pegando mal, né? Mas eu peguei, adaptei, acrescentei algumas coisas e retirei outras coisas, e acabou passando esses erros. Então já peço desculpa aí antecipadamente para vocês, beleza? O que é o material dourado? Material dourado são essas formas geométricas. Normalmente elas vêm em forma de madeira, né? Que os professores nos anos iniciais eles apresentam para os alunos. Material dourado não são só cubos, tá, pessoal? São figuras geométricas aí em 3 dimensões de maneira geral. Nesse caso ele está apresentando só os cubos, porque é o que nos interessa. Então olha lá, o que é uma barra formada por 10 cubinhos? Olha lá, tem uma dezena, 10 unidades. Uma placa formada por 10 barrinhas, né? Então tem ali, ó, 10 dezenas. Beleza? Tudo isso aí remete àquelas ordens dos números. Olha lá, respondendo a pergunta, né? Eu tenho 1 de 10. Beleza? Eu tenho uma plaquinha de 10 plaquinhas no cubo total. Então eu tenho 1 décimo. Vamos ver e dar o segmento. Ó, 1 de 10. Ó, que fração do cubo maior que 5 placas representa? Olha lá, 5 placas. Eu tenho 5 pedaços de 10, então são 5 de 10. Beleza? Tudo isso daí é bem tranquilinho para vocês. Ó, uma barra, 1 de 100. Se eu tenho 100 barras no total, tô pegando uma de 100. 3 de 100, a mesma coisa, ó. 1 milésimo, 1 de 1000. 7 milésimos, 7 de 1000. Beleza? Olha lá, as potências de 10. 1 décimo, 5 décimos, 1 centésimo. São números de base 10. É números que derivam do 10. Então se você pegar lá o 10 elevado a 1, é só 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. Isso é o que eu vou escrever ali agora, ó.
dá 100, né? São números de base 10, ó. Todos esses números. O 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo. É a quantidade de zeros, né? Se vocês repararem, o 10 tem um zerinho só, então 10 elevado a 1. O 100 são 2 zeros, 10 ao quadrado. O 1000 e assim por diante. Ó, essas frações são chamadas de frações decimais. Isso aí a gente vê muito em notação científica. Vocês vão estudar notação científica lá pro teu 9º ano, tá? Vocês vão usar muito isso em física e química, principalmente. Eu tô lendo aí a definição para vocês. Novamente, pessoal, já peço desculpa aí que eu não vou ler isso tudo de novo para vocês, que a garganta já tá bem embaleada aqui. Eu não gravo um vídeo só por dia, normalmente eu gravo 3, 4. Eu já tô bem cansado. Eu tô fazendo mais uns comentários aí com vocês a respeito das frações. Eu tô falando a mesma coisa que eu falei pra vocês, ó. Eu tô pedindo desculpa que já veio coisa errada, né? Português errado. Seguindo aí, ó. Vocês estão vendo isso aí muito no 5º, no 6º ano, que é essa separação em classes, o número. Ó, no sistema de numeração decimal, cada número natural é representado por um número formado por um ou mais algarismos. Faltou um S ali, ó. Cada algarismo que compõe o numeral ocupa uma certa ordem. De novo, a gente está dividindo o número aí em classes. Qual o valor do algarismo 5 nesse numeral? Eu tenho 5 unidades de milhar. Então significa dizer que eu tenho 5 vezes 1000. Ou seja, 5.000. Então, mais uma vez, ali no finalzinho da explicação, eu vou estar escrevendo para vocês esse número em notação científica, né? Ele em base 10. Então, a gente tem ali 5 vezes 1000, 1000 tem 3 zerinhos. Então, seria 5 vezes 10 ao cubo. Olha lá. Beleza? De novo, ó, qual o valor do algarismo 5 se ele ocupa a ordem das centenas? Então são 5 vezes 100. 5 vezes 10 ao quadrado. Dezenas. 5 vezes 10. Unidades. 5 vezes 1. Né? Eu não preciso escrever esse vezes 1, mas a gente está botando só para poder expor essa parte aí dessa divisão. Beleza? Repara que quando eu ando para a direita com 5, a cada linha aí eu estou dando um salto para a direita, né, de uma casinha, eu estou dividindo aquele número por 10. Então, se eu tinha 500, na outra linha eu vou ter 50. Na próxima linha eu vou ter 5. É a mesma coisa se fosse o contrário, se eu estivesse subindo essa escadinha. Quando eu ando para a esquerda, eu estou multiplicando por 10. Então lá na minha última linha eu tenho 5. Na próxima, 50. Na próxima, eu vou ter quanto? 500. Se eu tivesse uma outra linha, eu ia ter 5.000. Beleza? Olha lá, tô destacando isso tudo aí que eu falei pra vocês. É que na hora a gente acaba demorando mais, que a gente fala mais do assunto, né? Eu vou escrevendo, vou comentando. Então tem certas coisas que a gente acaba ficando mais econômico, né? Quando a gente faz essa repassada aí. Eu tô lendo isso daí pra vocês também. Mais uma leiturinha aí que não tem necessidade de eu repassar de novo. Tá certo? Que é a definição. Vamos ver aí. Isso daí é o que eu tô falando pra vocês, né? Que eu falei anteriormente, da gente multiplicar por 10, andar com a vírgula pra direita, dividir por 10, andar com a vírgula para a esquerda, certo? E a gente tem uma tabelinha aí com um exemplo de uns exercícios que a gente vai fazer na sequência. Olha lá, ó, número
parte inteira, parte decimal. Repara, a parte inteira é sempre quem está à esquerda da vírgula. Então no primeiro número a gente tem lá a parte inteira, 0. A parte decimal, 9. Então a gente tem 0 unidades e 9 décimos. Próximo número, 0,17. Quem é que está à esquerda do número? 0. Quem está à direita? 17. Então a gente tem lá, ó, 0 unidades, 1 décimo e 7 centésimos. Tá bom? Isso daí é só para a gente estar separando o número, mais uma vez, o número decimal em classes. Lembrando que a gente tem ali as nossas subclasses agora, né? Os décimos, centésimos, os milésimos. Tem mais, tá? Tem décimo de milésimo, décimo centésimo, assim por diante. Beleza? Exemplo, ó, como é que a gente escreve por extenso esses números. A gente tem ali exemplos, tá certo? A gente pode pausar o vídeo aí para poder ver com mais calma. Eu vou estar completando essas tabelas aí. Alguns exercícios eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar já com eles completos. Então o ideal, seguinte, eu sei que você já deve ter feito isso daí. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois dá o play para ver a sequência. Tá certo? Que é para vocês conferirem as respostas de vocês. O ideal é que você faça isso aí, que é para você estar acompanhando a aula direitinho. Se você já fez, você vai estar só conferindo as suas respostas. Beleza? Então vai lá. Ó, mais uma vez, eu separei primeiro a parte inteira, quem está à esquerda da vírgula. Quem está à direita é a parte decimal. E a gente vai estar preenchendo essa tabelinha aí. Tá? Não acredito que vocês tenham dificuldade com esse tipo de exercício, não. Deve ser bem tranquilinho para vocês. Você já deve estar careca de ver isso daí, principalmente no sexto ano. Sexto ano vê muito isso. Essa parte é interessante a gente destacar o seguinte, ó, esse 0 à direita da vírgula, eu posso excluir ele. É o que eu estou fazendo aí no caso. Se você exclui ele, você não está alterando o número. Você acrescentar, sei lá, infinitos zeros à direita no número na parte decimal, importante destacar isso. Na parte decimal você não altera o número, tá? Então você vai continuar tendo ali um décimo. Repara que quando eu vou preencher ali o 0 na parte dos centésimos, eu tenho 0 centésimos. Então 0 não faz diferença. Então eu tenho 0 milésimos. Se eu fosse colocar mais um ali, não vai fazer diferença. Beleza? Eu só coloquei ali para não confundir a cabecinha de vocês. Mas a questão total é isso daí. Olha lá. A gente vai preenchendo também, não esquece da unidade. Tá? Eu tenho 7 unidades. Ó. 258, 8 vai estar parando lá na casa dos milésimos. Mais uma vez aí um exercíciozinho bem simples, tá certo? A gente pausa aí e eu volto a comentar quando a gente terminar no próximo slide. Olha lá que maravilha, tabela toda completinha, bonitinha aí para vocês. Então, ó, dando seguimento, essa parte é muito tranquilinha, muito simplesinha de fazer e não tem mistério nenhum, né? Como é que você transforma de decimal para fração? Muito fácil. Você pega o número bruto, tá? Esquece o 0 e a vírgula. O número bruto qual é aí? Ó? É o 9 e o 7. Então você vai escrever 97. Você vai observar e vai contar quantas casas decimal esse número tem. Esse número tem 3 casas decimais, correto? Então vão ser 3 zerinhos lá no denominador.
Então você tem aí 97 dividido por 1000. Olha lá, 3 casas decimais, 3 zerinhos. Então 97 sobre 1000. Se fosse 97 e dividido por 1 milhão, então eu ia ter quantas casas decimais? 1 milhão são 6 zeros, eu ia ter que ter 6 casas decimais. É assim que funciona. Tá certo, mano? Então olha lá, outro exemplo, ó, 2 casas decimais, 2 zerinhos. Vai estar sendo dividido por 100, né? Vamos observar a sequência. A garganta está falhando aqui, por isso que eu estou evitando falar muito também. Beleza? Exercícios. Como é que são aí os exercícios? Como é que eu passo de fração para número decimal? Acabamos de fazer aí 2 exemplos, né? Então, mais uma vez, o ideal é que você pause o vídeo e tente fazer. Já fez? Só acompanha. Olha quanto tempo que a gente vai levar para fazer esse exercício aí. Conta quantas casas decimais vai estar sendo dividido aí por 10, por 100, por 1000, tantos zeros quantos forem as casas decimais. Ó, por 1000, 3 casas decimais. Mais uma vez 3 casas decimais. Duas casas decimais. Muito fácil. Agora ao contrário, eu quero saber como é que eu saio da fração e vou para o decimal. Mesma coisa, você vai olhar só para o numerador. Esquece o denominador por enquanto. Então olha lá, 81, beleza? Você vai escrever o 81, você vai contar da direita para a esquerda e você vai acrescentar tantas casas decimais quantas forem aí os zeros embaixo, né? Então nesse caso é 10.000, 10.000 são 4 zeros. Repara, eu vou pular 4 casas para a esquerda. Você tem que lembrar de pular e depois contar. Então você pulou e conta. Olha lá, você tem que acrescentar o zero que está faltando. Então quantas casas decimais eu tenho agora? 4 casas decimais, olha lá. 2 zeros, o 8 e o 1. Tive que fechar a janela aqui porque o toldo tá fazendo um barulhão por causa da chuva. Então mais um exemplo aí, ó. 3 casinhas para a esquerda, porque é 1000. Dividiu aí 4,287. Muito fácil, cara, muito fácil. É bem agradável fazer esse tipo de questão, né? Mais aí uns exemplos de exercício para a gente estar treinando, né? Muito simples. 2 zeros, 2 casas para a esquerda. Olha lá, que tranquilo. Fácil, fácil, né? A próxima, ó, 3 zeros. São 3 casas para a esquerda. Lembrando que a gente tem que ter sempre alguma coisa ali à esquerda da vírgula, né? Então se você não tem parte inteira, você vai ter que completar com 0. Bebendo uma água aqui, a gente vai voltar a comentar quando a gente passar para o próximo slide, tá? Isso aí é bem autoexplicativo. Não tem mistério. Olha lá.
taxa percentual ou porcentual. Beleza? A gente teve um erro ali, ó. Deveria ser taxas ou taxa percentual, tá? Ele botou uma palavra no singular e outra no plural. Tá errado isso aí. Mas enfim, ó. As frações centesimais podem ser representadas em forma de taxa percentual ou percentual. Mesma coisa, tá? O que é porcentagem? Por 100. Olha lá. Por 100. Então é o número dividido por 100. Não tem nem o que comentar. Tá certo? Então esse símbolozinho aí significa que você está dividindo o número por 100. Ó, estou destacando ali para você que é o próprio número dividido por 100. É uma fração centesimal. As taxas percentuais ou percentuais também podem ser expressas por números decimais. 3,5%. 3,5 sobre 100. Ele igualou ali, né, a 35 milésimos porque ele quis tirar a vírgula. Então ele multiplicou por 10 em cima e embaixo. Mas você não precisa fazer isso não, a não ser que ele peça para você estar simplificando a fração. Complete a tabela a seguir usando as frações centesimais abaixo. Então mais um exercíciozinho. Eu vou tentar puxar ele para baixo, eu não vou conseguir. Ó. Vocês vão ver que eu não vou conseguir, eu vou voltar. Voltou, ó. Aí eu vou desistir e vou escrever mesmo. Então você vai listar, né? Você vai escrever número por número dessa, ó. 11 dividido por 100. 45 dividido por 100. 95 dividido por 100. E assim por diante, tá? E a direita, a coluna da direita, você vai escrever com o símbolo de porcentagem. No caso, no teclado aí, seria você digitar aí o Shift e o 5. Que aparece aí o símbolo de porcentagem, né? Vamos dar o seguimento, vamos esperar ele terminar isso aí. Tô falando ele como se fosse outra pessoa, né? Ó, repara que ficou faltando um ali, né? Botou um número a mais. Olha lá, 11%. 45%. Isso aí é um insulto à inteligência de vocês, né? De tão fácil que é. A gente não precisa se preocupar com isso. Normalmente a gente não tem muita dificuldade nesse tipo de matéria, não. É bem tranquilinha. Viu? Completada a tabela, eu vou puxar a caneta e vou escrever à mão o que está faltando ali. Ó, 1 centésimo, 1%. Vamos puxar a próxima aí. Deve ser mais um exercício. Então, complete a tabela a seguir usando as taxas percentuais abaixo. Então a gente tem lá, taxa percentual. Ele fez o primeiro exemplo ali para você, né? 25%, que corresponde a você escrever a 1/4. Por quê? Porque 25 sobre 100 você simplifica. Dá 1/4, é a mesma coisa. 80%, é uma fração centesimal. Ó. 80 sobre 100. Como é que fica irredutível? Vou puxar a caneta ali para poder explicar para vocês. Para quem não lembra, esse lance de fração irredutível. Você escreve a fração, você tem que buscar um número que divida em cima e embaixo ao mesmo tempo. Eu cortei o 0 porque eu já dividi por 10. Em cima e embaixo. Os dois números são pares, a gente pode tentar dividir ele por 2, né? Repara, eu vou dividir por 2, ó. Então vai ficar 4 dividido por 5. Pronto. Simplificou, o 5 é primo. Não dá mais para dividir. 5 só divide por 5. Então esta é a fração irredutível.
Se eu não me engano, acho que aí eu já vou dar um pause, vamos ver. Que aí eu vou voltar e vou completar tudo. Que aí o vídeo ficou um pouquinho mais dinâmico, né? Então até aí é só a cópia. Aí, ó. Já voltei com ele tudo preenchido, tudo direitinho. Repara que a direita ali são as frações já simplificadas. O que eu tenho de destacar para vocês é o 147 sobre 100, que não dá para simplificar. 147 ele é ímpar. Ali você poderia dividir só o 147 por 3, mas o 100 não divide por 3, né? Então esse aí é um caso que não dá para você simplificar. Aquela ali já é a fração irredutível. Próximo, ó, mesma coisa, né? Só muda ali a coluna da direita, que ele quer um numeral decimal. Seria realmente você efetuar essa divisão. Então na primeira você tem ali 19%, 19 sobre 100, quanto que é 19 dividido por 100? Você anda 2 casinhas para a esquerda. Então fica 0,19. Olha lá, fiz a mesma coisa, né? Dei um pause. Já completei a tabelinha para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso. Vamos dar a sequência. Estou fazendo esses comentários, né, que eu já acabei de falar para vocês. São 2 casas que você anda com a vírgula para a esquerda. E esse exercício aí é o único que eu não faço. Eu deixo para vocês fazerem, né? Por quê? Você escrever por extenso, a gente não vai perder tempo. Imagina eu ficar num vídeo aqui, numa videoaula, ter que ficar escrevendo isso tudo por extenso, ó. Eu puxei lá para você os exemplos de como que eu quero que você faça isso. Novamente, o camarada aí que fez isso aí, ele acabou esquecendo o zero. O S, né? Centésimos. Olha lá, 7 centésimos. Acabou comendo S. Isso aí a gente dá um desconto aí, porque eu já estou pegando emprestado o slide, né? Então a gente acabou esquecendo de colocar e completar com o que está faltando. Mas fica o exemplo aí para vocês estarem terminando essa correção aí por vocês. Belezinha? Só preencher ele por extenso. Também acho que vocês não vão ter dificuldade. Esperar passar aí. Boa. Exercício, ó. Responda quanto é 25% de 400. Povão, palavrinha mágica na matemática. O D significa vezes. Então, sempre que você enxergar um D, é uma multiplicação. Então, tem ali 25% vezes 400. O que é 25%? Uma fração. 25 sobre 100 vezes 400. Beleza? Eu posso colocar isso tudo aí numa mesma fração. A operação vezes, quando eu multiplico uma fração com um número ou 2 frações, é você multiplicar numerador com numerador e denominador com o denominador. Em cima vai ficar 25 vezes 400, embaixo 100 vezes 1. Repara que o 1 eu não vou colocar mais, porque não tem necessidade, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, em cima vai ficar só 25 vezes 400. Tá certo? Depois eu vou estar simplificando. Eu tenho ali o 400, eu posso dividir com 100. Corto os 2 zeros. Vamos ver lá. Corto 0, 0. Boa.
E 4 vezes 25, 100. Só multiplicar, beleza? Mas tem outra maneira de resolver também, tá? 25% a gente já simplificou antes. 25% não representa 1/4? Ou seja, é você pegar qualquer coisa e dividir por 4. Então 25% é igual a 1/4. Então você pega essa qualquer coisa, no caso aí a fração que a gente quer, e você vai estar dividindo essa fração por 4. Que é o 400. 400 dividido por 4 dá 100. Beleza? Mesmíssima coisa ali no 90%. Vai ser 90 sobre 100 vezes 50. Ó, vamos ver aí o processo. Repara que eu já estou simplificando os zeros. E 9 vezes 5, 45. Beleza? Eu gosto de deixar para simplificar sempre no final. E também eu não multiplico de cara, né? No caso eu não fiz lá 90 vezes 50, eu deixo pro final. Porque eu já sei que eu vou simplificar. Ó, a C e a D, que no caso está escrita errado aí, letra E, né? A C e a D, você vai estar fazendo o sistema inverso da A e da B. Então você tem lá 30% de algum número, que no caso eu representei como quadradinho, que vocês já estão acostumados com isso, é igual a 51. Então a gente vai usar aí da operação inversa. O 10 ele divide, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. O 3 ele multiplica, eu vou jogar para o outro lado dividindo, operação inversa. Tudo que multiplica de um lado vai para o outro dividindo. Tudo que divide de um lado vai para o outro multiplicando. Vai ser o que eu vou estar fazendo aí, ó, a setinha. O teu objetivo aí é deixar o quadradinho isolado na esquerda. Ó, por partes. Primeiro eu joguei o 10, agora eu vou jogar o 3, ó. Isso aí. Nesse caso eu já resolvi fazer o produto porque é zero, né? Só botar um zerinho ali. Não tem mistério. E 51 dividido por 3 dá 17. 510 por 3, 170. A letra D é o mesmíssimo processo. Repara que eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que é a mesma coisa, né? É o processo resumido. Eita, garganta. Tá demais aqui. Tô corrigindo ali, né? É mais um errinho. Felizmente tem coisa que a gente, na hora de montar, a gente acaba deixando passar, né? A gente faz muito esse Ctrl+C, Ctrl+V. A gente dá uma lida nos exercícios, mas tem certas coisas que acabam passando. Então 15% de alguma coisa igual a 6. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer o processo inverso. Tudo que divide vai para o outro lado multiplicando. Tudo que multiplica vai para o outro lado dividindo. Teu objetivo é sempre deixar o quadradinho, que é o número que você quer, isolado. Olha lá. Eu vou simplificar o 6 e o 15 por 3, em cima e embaixo. Divide por 3. E vai ficar aí só o 100. Isso aí, ó. Dividir. Belezinha, ó. Deu 40. Bem tranquilinho. Tá certo?
Esse último exercíciozinho aí bem tranquilinho, né? Que é bem parecido com o que a gente fez anteriormente, que é para escrever os números na forma de fração. O macete é o seguinte: contar quantos números, né, a gente tem na parte decimal. A gente tem 3 números na parte decimal, a gente vai estar dividindo por 1000. 2 casas decimais por 100 e assim por diante, né? Bem sussa, bem tranquilinho. Olha lá. E no mais é isso aí, galera. Eu acho que eu já vou me despedindo aqui. Vocês vão ficar aí com o restante da resolução. Mais uma vez eu peço desculpa aí. Esse mole que eu dei, né? Acabei desligando o microfone, tô tendo que narrar por cima aí. Eu sei que não é a mesma coisa, mas a gente tem que tentar trabalhar aí com o que a gente tem, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela paciência, pela audiência. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!